Olá pessoal, retornando aqui ao estudo da língua portuguesa dentro do seu canal O Caderno Resumos, certo? E hoje vamos dar seguimento aí falando da classe de palavras numeral, que muitas pessoas têm ela como uma classe de palavras simples, muito fácil, muito tranquila, né? Mas realmente ela não tem nada de difícil, mas ela tem algumas regrinhas, né, e algumas coisas que você deve prestar atenção para não errar na análise aí de alguma questão, certo? Primeiro vamos falar aqui dos tipos de numeral, certo? Temos os tipos cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário, certo? Vamos começar aqui pelo numeral cardinal. O numeral cardinal, o que ele indica? Ele indica quantidade. Ele conta, né? Então, ele pode estar representado na forma numérica, na forma por escrito ou até na forma de numeral romano. Mas qual é a função do numeral cardinal? Contar. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, seja em qualquer uma dessas três formas, ele vai estar executando a função de numeral cardinal. Certo? Numeral ordinal. Ordinal. Ele indica o quê? Ordem, uma classificação, certo? Então, por exemplo, você pode estar falando aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto, ou em forma numérica, ou em forma por escrito, ou em forma de numeral romano, certo? Mas aí você vai me perguntar, poxa, mas é quase a mesma coisa. Não, não é quase a mesma coisa, por quê? Porque é que nem eu falei para vocês. Temos regras, dos quais, nessas regras, você vai identificar quando você vai falar um tipo, né? Quando um numeral romano vai estar em cardinal, quando um numeral romano vai estar em ordinal. É com base nas regras que a gente vai estudar a posteriori, certo? Bom, mas pelo momento, né, a gente pode adiantar aqui, ó, por exemplo, cardinal que indica quantidade. Você pode escrever um boi, um boi com numérico ou um boi com numeral romano, né? O entendimento vai ser igual. E, por exemplo, o Papa. Papa João Paulo II. Você poderia escrever segundo assim? Poderia, né? Não ficaria esteticamente muito bonito. Acredito que até fora aí de alguma regra, né? Haja vista, né? Ser um título, né? De Papa. Então tem todo um trâmite aí, né? Ali dos pronomes de tratamento, por exemplo, né? Mas entenderia. Mas existem algumas regras, porque você pode falar o Papa João Paulo II ou o Papa João 23. Por que se fala 23 e não 23º? Né? E por que se não fala João Paulo II e fala-se João Paulo II? Essas regras é que a gente vai ver depois, certo? O que você precisa entender é que numeral cardinal, quantidade, numeral ordinal, ordem, pode estar em qualquer uma dessas três formas, certo? Mas aí a gente vai ver depois de que jeito a gente vai poder adequar isso melhor, tá? Bom, dando continuidade, falamos desse e deste, vamos falar do multiplicativo. O numeral multiplicativo, ele indica uma quantidade multiplicada. Esse aqui, tranquilo, dobro, triplo, quádruplo, né? Quer dizer, você me deve o dobro. Quer dizer, se eu te emprestei uma caneta e eu digo para você, você me deve o dobro. Então você me deve 2 canetas, certo? Ou o triplo, ou o quádruplo, ou o que seja. Temos aqui também o numeral fracionário. Numeral fracionário, ele indica o quê? Obviamente divisão, né? E ele pode estar representado aqui na forma fracionária ou na forma escrita, né? O meio, 1 terço, 3 quartos, 2 quintos, seja numeralmente ou por escrito. Você pode ver aqui, ó. Meio quilo de jiló. Você pode falar meio quilo ou você pode escrever 1/2, né, de quilo de jiló, certo? Os 4 tipos de numerais estão aqui e agora a gente vai falar no que diz respeito às regras de aplicação destes numerais, tá certo? Então vamos lá. Regras de numerais. O emprego de ordinais e cardinais junto ao substantivo. Temos regras, tá? Em relação ao multiplicativo e ao fracionário,
você pode ficar mais tranquilo. Agora, em relação ao cardinal e ordinal, tem aquela regrinha que você tem que respeitar. Então, por exemplo, se o numeral ele está depois do substantivo, se o numeral vem depois do substantivo, você vai considerar ele como ordinal de 1 a 10. De 1 a 10, você considera ele como ordinal. Então, por exemplo, João Paulo II. Vai ser segundo por quê? Porque ele está depois do substantivo, certo? E é de 1 a 10. E algarismo romano. Agora, por exemplo, se for acima de 10, aí vira cardinal. Por exemplo, Papa João 23. Certo? Perfeito. E aqui temos aqui, ó, antes do substantivo. Antes do substantivo não tem a divisão entre ordinal e cardinal. Até tal número é ordinal, até tal número é cardinal. Não. Se ele vier antes, é tudo ordinal. Tudo ordinal. Por exemplo, aqui, 20ª corrida de São Silvestre. Está vindo antes, o numeral está vindo antes. Então você vai tratar aqui, ó, 20ª corrida de São Silvestre. Certo? Temos uma exceção. Exceto leis. Como eu falei aqui, ó, se vindo o numeral depois do substantivo, ordinal de 1 a 10. Antes do substantivo, tudo ordinal, certo? Mas e antes do substantivo, né? No caso de leis. No caso de leis, você vai contar de 1 a 9. 1 a 9 é ordinal, tá? 10 em diante vai ser cardinal. Então, por exemplo, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º. Artigo 9º. A partir do artigo 10 é 10. Artigo 10, artigo 11, artigo 12, artigo 13. Mas somente em caso de leis, tá? Antes, a base aqui é tudo ordinal. Mas no caso de leis, de 1 a 9 é ordinal. 10 em diante é cardinal. E depois do substantivo, de 1 a 10 é ordinal. 11 em diante, cardinal. Tá certo? Falado dessas regras, é só um decoreba básico aí para vocês, tá? A gente vai seguir no próximo vídeo aí falando de outra classe de palavras. Pelo momento, solicito a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, tá? Para poder sempre estar recebendo as atualizações